Olá, amiguinhos, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, a tia Paula está aqui hoje para mais uma aulinha de evangelização da Casa de Doutor Herman. E antes de começar, nós vamos fazer a leitura do nosso amigo Evangelho. Nós vamos ler lá no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, no item 5, Os Trabalhadores do Senhor. Chegastes ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos por 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços, para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. Porque então o Mestre lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Porém, infelizes daqueles que, pelas suas divergências de opiniões, tiverem retardado a hora da colheita, porquanto a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. Nesse momento gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça? Vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, que lhes recusastes estender a mão, que esmagastes o fraco em vez de ampará-lo? Por que pedis graça? Vós que procurastes recompensa nos prazeres da terra, na satisfação do vosso orgulho. Já recebestes a vossa recompensa, tal como a desejastes. Não peçais nada mais. As recompensas celestes são para aqueles que não pediram as recompensas da terra. Deus realiza neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e tem marcado cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porquanto aos que não recuarem diante da tarefa é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Então, amiguinhos, depois dessa leitura maravilhosa sobre os trabalhadores do Senhor, aqueles que não recuam diante das dificuldades nas tarefas, não é? Nós vamos fazer a nossa prece, porque hoje a nossa aula vai ser muito especial. Nós vamos falar sobre um homem muito importante para o Espiritismo, que foi um verdadeiro trabalhador do Senhor. Quem será, hein? Vamos fazer primeiro a nossa prece? Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso mestre e amigo, espíritos amigos e benfeitores que nos amparam, é com muita alegria que estamos iniciando mais uma aulinha de evangelização da Casa de Doutor Herman. E assim, nós pedimos a permissão para iniciá-la. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, amiguinhos, como a tia já disse antes, hoje nós vamos dar uma pausa no estudo de O Livro dos Espíritos, porque nós vamos falar sobre uma pessoa, sobre um homem que foi muito importante para o Espiritismo. Este homem é Leon Denis. Por que nós vamos falar sobre ele hoje? Leon Denis nasceu em 1º de janeiro de 1846 e
desencarnou no dia 12 de abril de 1927, aos 81 anos de idade. E nós vamos hoje lembrar dessa data da desencarnação de Leon Denis e vamos fazer uma homenagem a ele, que foi tão importante. Mas por que ele foi tão importante? Porque Leon Denis, ele continuou a obra de Kardec. Kardec foi o codificador da doutrina espírita. E quando Kardec desencarnou, o Leon Denis continuou a divulgação do Espiritismo através das suas palestras e também, principalmente, através dos seus livros. Mas, antes de conversarmos mais um pouquinho sobre ele, que tal assistirmos a um vídeo que conta a história da vida dele desde pequeno? Vamos lá? Fátima Moura, Leon Denis, criança como eu. Essa é a história de um menino muito querido e inteligente que adorava a natureza e fazer amigos. Seu nome é Leon Denis e ele nasceu na cidade de Foug, na França, no dia 1º de janeiro de 1846. Leon Denis era uma criança especial. Ao completar 8 anos, sua mãe Anne Lucie o ensinou a ler e escrever, tornando-se ele um grande amigo dos livros. Quando Leon fez 9 anos, eles se mudaram para a cidade de Estrasburgo e logo depois para Bordeaux. Seu pai foi ser empregado na Casa da Moeda de lá. Leon precisou ajudar a deixar as moedas bem brilhosas e limpinhas, e com isso aumentar o salário que era usado nas despesas da casa e para cuidar de mamãe Denise. Algum tempo depois, o Sr. Denis foi tomar conta de uma estrada de ferro no sul. Mais uma vez precisou da ajuda do filho, que cuidava da correspondência. Por causa disso, Leon deixava de fazer a coisa que ele mais gostava, que era ir à escola. Na cidade de Tours, para onde Leon se mudou aos 16 anos de idade, as coisas foram diferentes. Ele conseguiu voltar a estudar à noite, enquanto de dia trabalhava em uma cerâmica. Nunca abandonou seu sonho de conhecer o mundo. Por isso, desenhava mapas do céu, sonhando com as viagens que ainda iria fazer. 2 anos depois, quando tinha 18 anos, passando por uma livraria, viu um livro que mudou toda a sua vida. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Que maravilha, pensou ao folhear aquele livro. Leon levou o livro para casa e tanto ele quanto sua mãe Anne Lucie ficaram encantados com o que leram. O que nos importa saber, antes de tudo, é o que somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos, o porquê da vida. De tanto amar os livros, Leon Denis se tornou escritor e escreveu obras maravilhosas que encantaram a todas as pessoas, fazendo esse trabalho até ficar bem velhinho. O Porquê da Vida foi o seu primeiro livro publicado. Mamãe Anne Lucie cuidava para que Leon não fosse interrompido enquanto trabalhava. Ela o amava muito e Leon retribuía esse amor, escrevendo longas cartas a ela, quando estava fora de casa divulgando os livros que escrevia. Com 80 anos de idade, Leon Denis, totalmente cego, escreveu com a ajuda de sua secretária Claire o livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, dando assim um grande exemplo de sua perseverança e força de vontade. E para falar de tudo o que aprendeu, principalmente no Livro dos Espíritos,
Ele se transformou no maior orador de todos os tempos. Seu sonho de viajar se tornou realidade, tornando-o conhecido na França e em outros países. Leon Denis foi o maior divulgador da doutrina espírita que o mundo já conheceu. Leon Denis, criança como você, gostava de aprender da natureza e de fazer amigos. Sua vida foi um exemplo de estudo e trabalho, assim como eu espero que seja também a sua vida, que irá conhecer através desse livro um pouquinho da história desse grande homem de bem. Fátima Moura. Viram só, amiguinhos? Muito legal, não é? O Leon Denis foi um grande exemplo para todos nós, porque desde pequeno ele tinha que trabalhar para ajudar os pais, terminou somente o ensino primário nas escolas e depois ele passou a estudar sozinho. Ele trabalhava o dia todo e estudava de noite. Naquela época, ainda não tinha energia elétrica lá na França, onde ele morava. E ele estudava à luz de velas. Por isso, ele adquiriu um problema de visão. E quando ele ficou mais velho, ele ficou cego. Mas nem assim ele deixou de escrever, de responder às cartas que recebia. Ele aprendeu um método de leitura chamado Braille. E aí ele continuou o seu trabalho. Então, o Leon Denis foi um grande exemplo para todos nós. Ele escreveu muitos livros importantes. E tem uma coisa muito importante também que vocês viram no vídeo, não é? Ele conheceu o Livro dos Espíritos aos 18 anos. E daí, nunca mais ele deixou de estudar o Espiritismo. E quando Kardec desencarnou, ele continuou o trabalho de Kardec através da divulgação. Ele divulgava o Espiritismo através das suas palestras, dos seus livros, e tem um livro dele que foi muito importante, que é o livro Depois da Morte. Por que esse livro é tão importante? Porque neste livro está o resumo de O Livro dos Espíritos em uma linguagem mais fácil. Porque o Leon Denis, ele se preocupava muito com aquelas pessoas que não tinham acesso à escola. Assim como ele também teve pouco acesso à escola. Ele só fez o primário na escola. Depois, ele estudava sozinho. Então, ele tinha uma grande preocupação com essas pessoas que tiveram pouco acesso à escola e que não conseguiam compreender muito bem tudo que elas liam. Então, ele pegou o Livro dos Espíritos, que é todo feito em perguntas e respostas, não é? E ele fez um resumão desse livro, numa linguagem bem fácil de entender. Mas para que ele fez isso? Para que todas as pessoas tivessem acesso a esses conhecimentos tão importantes que estão em O Livro dos Espíritos. E ele gostava muito de refletir sobre todas as coisas, e colocava as reflexões dele em seus livros. Então, amiguinhos, a nossa aulinha de hoje foi dedicada a esse homem tão importante, esse espírito tão elevado que encarnou aqui na Terra para continuar o trabalho de Kardec, que é o Leon Denis. E nós só temos a agradecer por tanto esforço que hoje nos proporciona tantos ensinamentos através da leitura de seus livros, não é, amiguinhos? Vamos então fechar os nossos olhinhos para fazer a prece
com Ele, nosso Mestre Jesus, Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso Mestre e amigo, Espíritos amigos e benfeitores que nos amparam, nós pedimos a permissão para encerrar a nossa aulinha, Senhor. Pedimos uma bênção especial para o nosso planeta e para todos os lares aqui representados. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. E assim, amiguinhos, nós vamos encerrando mais uma aulinha de evangelização com o nosso coraçãozinho verde. Um beijinho no coração. Tchau, até a próxima.